Aí, muito bem, começamos. Bem, nós estamos prosseguindo aqui a Apologia de Sócrates, escrita por Platão. Lembrando que a Apologia de Sócrates, Platão compilou no livro toda a defesa que Sócrates fez, tudo que ele falou de si próprio durante seu julgamento, tá bem? E hoje nós veremos um pouquinho do que está escrito entre as páginas 35 e 48. Vamos lá. O tema da aula de hoje é o bárbaro e o filisteu. Quando eu estava lendo, deixa eu lembrar agora, acho que foi na página 35, 36, eu acho. Isso, na página 36, conforme eu fui lendo aquele parágrafo, me lembrou muito, talvez os mais antigos daqui vão se lembrar, desse livro aqui, que foi o primeiro livro que nós fizemos aqui Eu lembro, no Iniciando os Clássicos, foi As Ideias Têm Consequências. O João lembra, não sei se o Guilherme lembra, eu Gabriel lembro, eu lembro. talvez. Mas foi um livro muito bom, assim, foi um. Ah, Giovana, é verdade, Giovana, desculpa, é que não tá aparecendo aqui pra mim, tinha esquecido de você. Desculpa, me perdoe. Então, foi um divisor de águas esse livro aqui, tá bom? É um livro. Hoje talvez não seja tão difícil, porque nós já lemos uma vez, já estudamos bastante, mas eu lembro que na época foi uma leitura difícil. Precisava ler ali umas duas, três vezes cada capítulo para entender o que o autor queria dizer. Nós brincávamos que tinha que ter um dicionário de filosofia do lado, junto, para entender o que ele estava falando. Vamos seguir o exemplo da Giovana. Que maravilha. Abrir a câmera para mostrar o rostinho. Eu não mordo, não, eu não mato vocês. Olha só estou conversando com vocês. Vou prosseguindo. E esse tema, o Bárbaro e o Filisteu, eu meio que roubei, entre aspas, desse livro, As Ideias Têm Consequências, que nós tínhamos visto, porque vem muito a calhar com o que Sócrates falou. Também, essa aula aqui vai ser uma aula meio mista, tá bom, pessoal? O tema é a apologia de Sócrates, mas o início da aula, pelo menos, vai ser pautado de acordo com o que nós vimos nas ideias sem consequências, que eu vou falar de novo, para vocês não ficarem perdidos, lógico, e um pouquinho do que Chesterton falou, se não me engano, no Ortodoxia, no livro de Ortodoxia ou... Mas fugiu agora. O Homem Eterno. Um desses dois, não lembro agora. Acho que é o Homem Eterno. Começar pelo que Chesterton falou. O homem moderno, pessoal, ele tem uma ânsia de querer entender tudo. Depois ali do século XVIII, nós vimos que o homem ele tenta entender cada vez mais as coisas. Desde o macro, ou seja, o tudo, ao micro, é o átomo. Ele tenta entender tudo. Então foi ali do século XVIII para frente que nós temos que agradecer esse pessoal aí, que hoje nós temos infinitas coisas extras para estudar. Brincando, eles ajudaram com muita coisa assim. Mas o objetivo inicial era conhecer tudo, conhecer cada vírgula, cada célula existente. Bem, e por que isso é um objeto de orgulho tremendo? Porque eles criam que o homem podia absorver tudo. Agora eu pergunto, uma pessoa poderia absorver todo o conhecimento de língua portuguesa ou sua língua natal, todo o conhecimento de língua necessário, matemática, ciência, física, todas as matérias. Teria como? Não, não tem como. Tem como ela saber ali, digamos, a nível medíocre, ou seja, a nível mediano. Então, por exemplo, ela conhece geografia, ela conhece história, tem uma das matérias que ela se dedicou, que ela tem especialidade. Então, por exemplo, não sei, história, geografia, não sei. E aquelas matérias que fazem conjunto com ela, ela se dedicou naquele ramo. Mas ela não vai conhecer tudo, entendeu? Não tem como eu fazer uma pergunta de por que a pessoa morre asfixiada quando o monóxido de carbono se une às membranas pulmonares da pessoa. Não tem como eu fazer uma pergunta de biomedicina, de ciência, para uma pessoa que se dedica à história. Ela vai entender um pouco? Talvez.
mas não tem como conhecer tudo nos mínimos detalhes. É isso que eu quero passar. Tudo, literalmente tudo. E quando eles tentam entender tudo, aí é que ninguém entende mais nada. Talvez vocês já passaram por aquela experiência de tentar entender tudo. Tentar entender tudo na matemática, tudo no português, tudo em tudo. E no fim das contas ficaram mais confusos ainda. Por quê? Porque o cérebro humano não foi feito para tal. Ele precisa de uma graça sobrenatural tremenda para conseguir. Eu não estou falando para vocês deixarem de estudar, pelo amor de Deus. Aí chega segunda-feira na sala de aula, professor, eu vou me focar em humanas e exatas, eu vou deixar para lá. Não, pelo amor de Deus. Como eu falei, o mínimo, o básico que uma pessoa normal iria saber, tem que saber. Tá bom? Não parem de estudar por isso. Aí não é matemática. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Um cavalo. Me descrevam para mim um cavalo. Me descrevam um cavalo. Churrasco na minha casa. Eu nunca comi cavalo, hein? Vamos, descrevam um cavalo, eu tô esperando. Mas tem como comer cavalo? Eu, eu vou fingir que eu não ouvi, porque na descrição normal de cavalos eles não são feitos para comer, tá vendo? É um- Cavalo é grande. ele é grande, é um quadrúpede equino que come mato. Ele tem um rabo, uma cabeça, quatro pernas. Ele pode ser montado. Vamos lá, ele tem pelo. Ele é um mamífero. Esse pelo pode ser marrom, preto, branco, bege, cinza. Ele tem olhos, tem ouvidos, ele relincha, ele corre. Beleza. Quais seriam as descrições científicas de um cavalo? Já faria, já iria dizer a família do cavalo, a espécie do cavalo, como que o cavalo funciona por dentro e tal. Olharmos o cavalo por fora é uma visão distante. Não estou entendendo tudo do cavalo, eu não entendo como que ele funciona. Estou olhando por fora, um espectador terciário. Quando eu estou dando um zoom, imagina que nós. Vocês já pegaram o celular, tiraram uma foto de algo e começaram a dar um zoom enorme, zoom, 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 zoom. Até que você nem lembra mais o que que você tá olhando. Só tem um borrão de uma cor na frente, assim, na tela do celular. Só tem um borrão. Então, o homem moderno fez a mesma coisa. Ele olhou o cavalo e falou assim: beleza, mas o cavalo é feito do quê? Ah, ele é feito de órgãos. Até aí tudo bem, tá bom? Não tem problema nenhum nisso. Ele é feito de órgãos. Beleza, mas como o órgão funciona? Ele vai olhar o órgão. Ah, células. Como as células funcionam? Vai olhar as células. Como que a célula funciona? Ah, molécula. Como que a molécula funciona? Ah, o átomo. Como que o átomo funciona? E vai zoom, 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 zoom. Chega num ponto que o homem moderno esqueceu do cavalo. Ele tá tão cego nessa correria de querer encontrar e conhecer tudo que ele esqueceu o que, que ele estava procurando, que era como o cavalo funcionava. Ele deu um zoom tão grande que só ficou um borrão. Então, nesse momento, ele passa a ser um bárbaro ou um filisteu. Por quê? Nesse momento, ele não entendeu mais nada. Ele se ficou confuso. Pera, beleza, eu entendi, mas ao mesmo tempo eu não entendi, tá meio confuso. Nem lembro mais o que eu estava procurando. E por que um bárbaro ou um filisteu? Vejam, existem algumas coisas na vida que o homem ele fica assombrado, ele fica espantado. Exemplo, o nascimento de um bebê. O homem se espanta. É algo que deixa o homem feliz e preocupado, pensando no pai, por exemplo. Ele está tremendamente feliz, mas ao mesmo tempo ele está preocupado, ele está chorando, ele está rindo, é tudo ao mesmo tempo. Por quê? Algo que o espantou.
pensarmos na comunhão, na Eucaristia, a mesma coisa. Você fica feliz e ao mesmo tempo fica triste, porque você lembra que Jesus Cristo morreu por você, você não corresponde, e aí você chora, aí você ri, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Ou seja, as maravilhas dessa vida, elas deixam o homem confuso. O homem fica assombrado diante disso. E, perante esse assombro, se ele não entendeu, ele pode reagir de três formas. Ele pode simplesmente deixar, confiar em Deus. Por exemplo, Santo Agostinho queria entender o mistério da Santíssima Trindade. Ele entendeu? Não. Mas quando, enfim, veio a revelação para ele de que não era para ele entender, um ser humano não poderia entender, ele simplesmente deixou. Ou eu posso ser um bárbaro ou um filisteu. Guardem esses nomes, tá bom? Guardem esses nomes. Perante de tudo que é novo, tudo que é confuso, aparentemente confuso, paradoxal, tudo nessa vida que é maravilhoso, a verdade em si, o homem moderno ele trata como um bárbaro ou como um filisteu. Bem? E os dois, tanto o bárbaro quanto o filisteu, desculpa, eu fui voltar para a apresentação e acabei fechando a linha do Nietzsche. Ainda tá gravando, tá? Sim, ainda está gravando, graças a Deus não parou. Voltei. Pode falar, João, antes de nós prosseguirmos, pode falar. Eu não entendi por que bárbaro e filisteu. Vou explicar agora já. Calma, não tem problema ficar confuso ainda. Tanto o bárbaro quanto o filisteu, eles querem entender esse mistério, essa confusão, esse paradoxo, essa maravilha. Eles querem entender. Porém, tem um detalhe. Eles querem entender ao seu modo. Ele quer entender da maneira que lhe convém. Vamos agora explicar um por um. O bárbaro. O bárbaro, quando ele quer tentar entender nesse processo de, poxa, eu quero entender, não estou conseguindo, então eu vou tentar entender da maneira que me convém, maneira que fica melhor para mim. Ele não quer complicação filosófica. Sabe aquelas pessoas que você começa a dar explicação para ela, começa a entrar um pouquinho em filosofia, ela já pula fora da conversa? O bárbaro, ele não quer complicação filosófica, ele quer na mão. Sabe aquele tipo de pessoa rude, que não consegue ter um pensamento abstrato? Por exemplo, eu não consigo pensar em outro exemplo além desse. Desculpa, é um exemplo bem ruinzinho, mas serve. Há alguns anos atrás foi lançado um filme na Disney, que é a continuação do primeiro filme dos Incríveis. Os Incríveis 2. Não sei se vocês viram, não sei se viram, mas tem um momento ali que o rapazinho ele tá pedindo ajuda na matemática. E ele tá estudando equação. Ele não tá entendendo equação. Tem um momento que o pai dele tem um surto, porque ele não entendeu nada. Ele não tá conseguindo entender a relação positivo e negativo, ele não tá conseguindo entender a relação de x e y. Então ele tem um surto, ele levanta, ele taca o caderno na mesa e fala: matemática é matemática, números são números. Ele fala desse jeito. O bárbaro é igualzinho. Não tinha outro exemplo melhor. O bárbaro ele começa a ter um pouquinho de dor de cabeça, ele tem um surto psicótico. Lógico, não estou generalizando. Estou falando dessa aspas, espécie. E ele vira gritar, ele vira e fica furioso, ele vira ficar estressado. E ele destrói o véu. Que véu? É o véu entre a
verdade material e a verdade filosófica. Tem um véu que separa essas duas coisas. O que é a verdade material? Verdade material é aquilo que é muito claro. É claro para nós. Por exemplo, é extremamente claro para nós que um casamento deve ser entre homem e mulher. É biológico. É extremamente claro para nós que matar no ventre materno é um assassinato. Uma verdade material. Eu não tenho que ficar pensando muito, ela só pensar um pouquinho. Se eu tenho dois neurônios funcionando, já entendo. E o que é verdade filosófica? São os motivos pelos quais as coisas acontecem dessa forma. Ou seja, o bárbaro quer entender essa verdade material sem entender o outro lado. Essas verdades filosóficas. Então, já que ele não consegue enxergar através do véu, ele destrói o véu. Simples. Vamos pegar uns exemplos? Vamos pegar então todos os ataques que os comunistas fizeram na Igreja Católica nos últimos 100 anos. Ataque guerrilheiro, tô falando. Eu queria que talvez todo mundo conhecesse esse carinha, mas tudo bem. Vamos ver exemplos de homens bárbaros do século 20 e 21? Beleza, vamos pegar lá as guerrilhas comunistas do Brasil, as guerrilhas comunistas em Cuba, no Vietnã, na China, na Coreia, Foro de São Paulo, aqui na América Latina. O que é isso? É o homem moderno versão bárbara. Ele não entende a Igreja Católica, e já que ele não entende, ele destrói. É simples. Tem alguém aqui que mexe com computação? Que mexe com Python, JavaScript? Tem alguém aqui? Pode repetir. Tem alguém aqui que mexe com computador, programa e tal? Nossa, nem sei. Ah, o Vitor, ele mexe um pouquinho então, pelo jeito. O bárbaro, Vitor, é que nem aquele momento que nós estamos mexendo no computador e finalmente dá certo. Eu não mexo em computador a nível de TI, tá bom? É o mínimo também. Mas você tá mexendo ali, sofrendo para arrumar e finalmente dá certo. Aí as pessoas se perguntam, pai, mãe, irmão, viu, mas o que que você fez? Isso aqui, eu mexo, você só responde assim, tá funcionando? Então deixa quieto. Não mexe, tá funcionando, deixa quieto. O Bárbaro é quase isso. Tá funcionando? Tá, mas eu quero saber por quê. Mas não pode, senão quebra, não tem problema, eu quebro só pra saber por quê. O Bárbaro é desse jeito. Já o Filisteu, ele é um pouquinho diferente. Ele também quer entender, ele também destrói como o bárbaro destrói, porém ele não é violento. Vocês lembram que o bárbaro ele destrói a matéria. Já que ele não enxerga através do véu, ele destrói o véu. O filisteu, ele não quer filosofia complicada. Ou seja, ele, beleza, ele enxerga através do véu, mas ele quer deixar o véu mais transparente, tá me entendendo? Ele quer materializar as coisas. Ele quer que as coisas se tornem mais fáceis, mais sensíveis. E é claro, do jeito que lhes convém. Bem, vamos pegar uns exemplos de filisteus que não entendem a parte da filosofia das coisas. Então eles tentam facilitá-las. Pegar uns exemplos? Bom, nós temos aí a escola de Frankfurt, nós temos Karl Marx, nós temos Adorno, Horkheimer, Marcuse, Paul Sartre, se, É, se, também teve aquele. Acho que não, o Sartre, conhece? se conheço. Acho que não, né? Ou ele chegou a estudar lá. Ele era, tipo,
amigão do pessoal lá. Eu Ah, não sei se ele fazia parte. Jean-Paul Sartre. Esse aqui, ó. Tem uma foto dele no é final aquele da. que não escovava dente, não tomava banho e tinha um problema no olho. Acho que é esse mesmo, porque o Sartre tinha um problema no olho mesmo. Era, que ele disse que era perda de tempo tomar banho. É aquele que tem o olho direito virado pro canto, parecendo um sapo. Isso. Ele parece um sapinho, cara. É engraçado. Esse pessoal aí, já que eles não entendem a Igreja Católica, eles vão destruir a Igreja Católica. Mas eles vão destruir como? Mudando as ideias. Não, Vitor, esse é o. Como que é o nome? Qual é o nome daquele matemático, físico, sei lá, pessoal, que estudou em Harvard e tal, morreu faz uns anos, cadeirante, todo parecendo uma lagartixa seca, desculpa, mas parece. Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, mas Fugiu o nome dele agora. Se eu lembrar, eu falo. Se eu lembrar, eu falo. Mas não é aquele, não. Vamos prosseguir. Então, pessoal, nós fizemos toda essa introdução para quê? Porque o povo de Atenas ele está se parecendo muito com esse homem moderno. Já que eles não entendem Sócrates, então vamos matá-lo. E se não conseguimos matá-lo, vamos mudar suas ideias, tentar deixá-las mais tranquilas, mais fáceis. Tudo foi uma breve introdução para a aula, tá? E nós vimos que até aqui o Sócrates ele só deu uma acusação. Sócrates até que se defendeu, mas até aqui acusar no sentido de apontar um crime, apontar um erro, foi apenas contra Meleto. Meleto foi o principal acusador de Sócrates. E por que que ele acusa Meleto? Ele acusa Meleto porque Meleto é um hipócrita. Por que hipócrita? Nós já vamos ver daqui a pouco, mas Sócrates prova por A mais B, por 2 mais 2 igual a 4, que Meleto diz que Sócrates perverteu os jovens, enquanto Meleto não está nem aí para os jovens. Sócrates fez a mesma coisa que Isaías, que é a mesma coisa que Isaías fez contra o povo de Israel. Eu assustei agora, Lídia. Eu falei assim, meu Deus do céu, de onde saiu os terceiros dois aí? Mas tudo bem. Este povo me honra com os lábios. O que é honrar com os lábios? Todo mundo conhece alguma pessoa hipócrita. E pessoas hipócritas são insuportáveis. Especialmente se você conhece a vida particular daquela pessoa. Se você conhece os dois lados da pessoa, o lado público e o lado privado, aí é que dá mais raiva ainda dela. Mas todo mundo conhecemos uma pessoa hipócrita. E fora de casa é um anjo, carismático, sorridente, brincalhão, de bem com todo mundo. Em casa ele compete com Satanás para ver quem que é pior. não precisa pegar pesado. Não, porque tem gente que é desse jeito mesmo. E qual que é o problema principal na hipocrisia? Por que que eu tô pegando lenha para atacar na hipocrisia? Pegando pedra para atacar na hipocrisia? Porque uma hipocrisia é um contra-testemunho. E um contra-testemunho é horrível. Pior hipocrisia é daquelas pessoas de igreja. A pessoa ela vai na missa, ela comunga, ela é catequista, acólita, ministra, sei lá, o de acha quatro. Só que você sabe que no fundo, a pessoa não vive o que prega. E isso é pior ainda. Por exemplo, padres TL, eles pregam uma coisa e vivem outra. Eles pregam que nós devemos ter um diálogo, que nós devemos ser solidários, que nós devemos acolher o próximo, cuidar bem dele. Ah, padre, então isso quer dizer o quê? Isso significa basicamente deixar a pessoa fazer o que ela quiser, tá me entendendo? Acolha os LGBT, acolha os comunistas, acolha todo mundo, deixem eles fazer o que eles bem entenderem aqui dentro. Ah, padre,
Então, nesse caso, também pode ter missa tridentina. Chega! Seu farsante enviado do demônio, saia daqui em nome de Deus. Vá se confessar. Vá pedir perdão a Deus por esse pecado horrível. Mas, padre, não era um diálogo, algo fraterno, mas isso é uma opressão. Você está oprimindo. Não, isso é racismo, isso é homofobia. Mas, padre, eu só pedi uma missa quieta. Não, isso é extrema-direita, isso é fascismo. Padre, o senhor não entendeu ainda? Eu só pedi uma missa mais tranquila. Então a missa comigo é barulhenta? Tá me ofendendo ainda? Pera. Há 5 minutos atrás, o senhor dizia que era para todo mundo fazer o que bem entendesse, com todas as palavras. Que Deus é amor e deixa todo mundo fazer o que quiser. Mas eu não posso? O próprio Lúcifer é um hipócrita, gente. Lúcifer chega na gente todo lampeiro, né? Eu prometo para você felicidade. Prometo dinheiro, prometo prazer, poder. Enquanto ele está para a gente entregando um cartaz, enquanto nós lemos a parte da frente, na parte de trás, tá a maletinha miúda assim. Felicidade nada, rapaz, quero levar pro inferno. Ah, só assina pra mim, só assina. Mas beleza, vamos esquecer Lúcifer, porque ele já tá condenado. Por que que é um problema nós sermos hipócritas? Porque ser hipócrita é a mesma coisa que cuspir em Jesus Cristo crucificado. Mesma coisa. É dizer para ele que o seu sacrifício não valeu nada. Por quê? Porque ser um hipócrita, você sabe o que é certo. O hipócrita sabe o que é certo. Porque se ele tem força de vontade para ser duas pessoas diferentes, então ele sabe o que é a verdade ali. Concordam comigo? E desculpa, mas olha, essa questão de hipocrisia, levar duas vidas diferentes, pra mim isso aí é coisa de psicopata, tá me entendendo? Então, me entendendo? Isso é coisa de serial killer psicopata. Porque só uma pessoa com essa capacidade mental para viver duas vidas diferentes. É um docinho em uma e é um giló amargo em outra. Então, se a pessoa ela tem força de vontade suficiente, se ela tem inteligência funcional para viver duas vidas, ela consegue sim saber qual que é a verdade. E isso que é pior, é cometer um erro sabendo que está errado. Por exemplo, imaginem aí uma criança que nasceu. Vamos começar do começo, né? Imaginem uma criança que foi concebida em Carnaval na Avenida Paulista, que cresceu nas favelas de São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá. Pois Conviveu. é, é uma pergunta boa. Em Oi, São Paulo tem favela? tem, oxe, Capital. tem sim. Quase passei mais enrascado lá uma vez, mas tudo bem, vamos deixar essa história pra lá. É, voltando aqui. Essa criança conviveu com o pior tipo de gente possível. Ela roubava, é quase certeza que isso vai acontecer um dia ou outro. É um ato ruim? É. É pecado mortal? É. Mas o que é pior? Essa pessoa roubar, que tem toda uma tendência, uma história de vida pendendo para isso, ou eu roubar? Eu nasci no lar católico, batizado, criado, boa educação, estudo. Pelo amor de Deus. Se eu roubar é muito pior. O que é pior, o assassino matar ou o médico matar? O médico, poxa. Então, a hipocrisia, ela acaba levando, ela acarreta a atos como esses. Porque se eu vivo como uma pessoa lá fora e dentro de casa eu sou outra,
Eu vou, então, sim, acabar praticando atos dos dois lados. Eu vou praticar os atos ruins da minha versão ruim e os atos bons da versão boa. Mas eu não tenho duas almas, uma tem que estar dominando ali. Tá me entendendo? É só pensar o seguinte: a água está em vinagre nos seus componentes? Não, mas o vinagre tem água. Ou seja, não tem como a minha versão boa querer a versão má. Mas tem como a minha versão má conviver com a versão boa. Entenderam? Pode falar, João. Sobre esse negócio das duas almas, lembrei da história de São João Fischer, não sei se vocês conhecem. Viveu na época do rei Henrique VIII, naquela questão do anglicanismo e tal. Aí o rei Henrique VIII queria que ele abençoasse, né, o adultério dele e tal. Aí ele falou assim, o São João Fischer falou assim, olha, se eu tivesse duas almas, eu perdi uma para o senhor, eu aceitava aqui o seu divórcio e tal, e ganhava outra, seria santo com a outra. Mas eu só tenho uma, então não vou ser besta, não vou perder uma, eu vou ir pro céu com uma só que eu tenho. Ele fez É, esse joguinho. exatamente. E hipocrisia, ela vem do grego, eu não lembro agora a palavra certinho, mas eu vi isso numa palestra uma vez. Hipocrisia vem do grego, significa máscara. O hipócrita, ele usa uma máscara. Não tem aquela. Infelizmente, no nosso mundo atual, nós, como católicos, algumas vezes temos que ser um pouquinho hipócritas. Então, por exemplo, a pessoa começa a defender marxismo e comunismo do nosso lado, nós temos que ficar de boca calada para não ser martirizado ali. E isso não é ser hipócrita, né? É só calar a boca. Mas é uma máscara. Por fora você aparenta uma coisa, por dentro você pensa outra. É aquele tipo de pessoa que enquanto tá comigo fala assim, nossa, que feio o João Vitor chegar atrasado, né? Coisa feia. E aí quando ela tá junto com o João, ela fala assim, que feio, né, cara? O Isaac fica fazendo piada a aula inteira. Coisa mais feia. Nem parece professor, parece uma criança. E aí quando não tá com nenhum dos dois, tá falando dos dois juntos. O tempo todo, linguinha de cobra, linguinha venenosa. Você sai de perto da pessoa, você vai tomar um soro antiofídico para ver se melhora alguma coisa, mas você lembra que o veneno é da alma, né? Aí não adianta tomar soro. E, como eu falei, Sócrates acusa o Meleto. Mas como é que ele acusa? Ele segue a dialética dele. Vocês lembram o passo a passo? O passo a passo está aí na cara de vocês, né? Mas eu gostaria de ver se vocês lembrassem de cor, né? A pergunta, a ironia, a maiêutica e solução. Qual que é a pergunta? Sócrates ele quer saber, ele vai provar nesse diálogo se Meleto de fato se preocupa com os jovens ou se é só hipocrisia da parte dele. Então ele pergunta: Meleto, quem os torna melhores? Ou seja, quem aperfeiçoa os jovens, os educa? Aí Meleto responde: as leis. O Sérgio vai ser o cabeça de bagre. As leis não são uma pessoa, não tem como elas por si só melhorarem os jovens. Porque a lei tá lá, mas se ela vai ser cumprida, são outros 500. Então, tem que ter alguém responsável por essas leis para que elas sejam cumpridas. Me fala, pessoa, física, viva, quem torna melhores? Ah, os juízes, porque eles tomam conta, os juízes não, perdão, a Assembleia, porque é ela que cuida da lei. Esses 500 aqui é a Assembleia inteira. Então, a Assembleia torna os jovens melhores. Sim, sim. Só a Assembleia? Os juízes também? Não, os juízes também tornam, é verdade, esqueci deles. Os políticos também? Os políticos também tornam, claro. Os comerciantes? Lógico. Ele tá lembrando do suborno que ele recebeu ali há pouco. Ele tem que falar bem dos comerciantes agora. Brincadeira, brincadeira. Lógico, o comerciante também torna bem também. Então, todos os atenienses? Claro, rapaz. Todos os atenienses tornam os jovens melhores. Agora vem a ironia. O que é a ironia? É um tom de sagacidade. Eu desconfio que Sócrates tenha sido sanguíneo ou colérico. Porque ele gostar de dar um tomzinho de sátira no meio da discussão, só pode ser sanguíneo ou colérico. Mais sanguíneo do que colérico. Mas eu não sei. Aí ele responde.
Pelo que parece, todos os atenienses contribuem. E aí ele fala assim: beleza, então todo mundo contribui, menos eu. Você tem Atenas, uma cidade gigantesca com milhares de pessoas, todo mundo ajuda, até os bandidos, e eu não. E o Meleto tem a cara de pau e fala que sim. Aí aqui vem a maiêutica. O que que é maiêutica? Para quem não lembra, eu pego essa teoria adversária, contrária à minha, e levo ela até o final. Ah, é assim? Então vamos aplicar então na vida real. E aí Sócrates fala, parece ocorrer o mesmo no caso dos cavalos. Sócrates fala assim, beleza, vamos pegar essa tua teoria e aplicar no mundo real. Cavalo. Cavalos têm dons que podem ser elevados, que podem ser aprimorados. Então você tem o mundo inteiro ajuda os cavalos a se tornarem bons. Todas as pessoas do mundo ajudam, mas tem uma minoriazinha ali que atrapalha. E essa minoria tem que ser eliminada. Não, rapaz, larga de ser burro. É o contrário. Se me derem um cavalo para eu tomar conta de um mês, o cavalo vai ser sedentário. Porque eu não sei cuidar de cavalo. É o contrário. Você tem uma minoria que cuida do cavalo, que aprimora o cavalo, que são chamados cavaleiros. Você tem um mundo inteiro que se der o cavalo para eles, o cavalo vai morrer, vai ficar sedentário, vai não vai se aprimorar. Tá vendo, Melita? A mesma coisa com o jovem. É mais fácil o contrário. Ter uma minoria que os eduque, enquanto todo mundo mais atrapalha do que ajuda, do que todo mundo ajudar e uma minoria atrapalhar. E aí você oferece a solução. Qual que é a solução de Sócrates? Gozaríamos de suma felicidade. No caso ali, não coube escrito, mas a frase completa é: gozaríamos de suma felicidade se um único indivíduo os corrompesse e todos os beneficiassem. Ah, já que é assim, todo mundo tem que ajudar, então de fato, bota esse povo preguiçoso para estudar e fazer as coisas certas, para que eles ajudem então. Se é para ser todo mundo, vamos fazer valer a pena. Vai ser todo mundo então. A solução aqui foi dupla, né? Uma, ele comprovou Meleto, entre aspas, é todo mundo. Então, beleza, vamos fazer que todo mundo passe a ajudar mesmo. E por outro lado, ele comprovou que Meleto era um mentiroso, um hipócrita. A chance de só Sócrates estar atrapalhando ali é a mesma chance de bilhete de loteria. É mínima, quase zero. Tá entendendo? Nós vivemos isso na política por uns anos. Até as eleições de 22, era mais ou menos assim. Acontece terremoto no Japão, é culpa do presidente do Brasil. Crianças passam fome na África, culpa do presidente do Brasil. Sínodo da Alemanha aprova casamento homossexual. Culpa do presidente do Brasil. Era, mas é culpa isso também ou não é? A gente aqui que é meio. Esse pessoal tipo Meleta, a gente tem que estar provando, mas tem que acusar ele de algum jeito. Vamos acusar do que agora? Nós vivemos isso por um bom tempinho. Cavalinho bonito, né, gente? Vocês já andaram a cavalo? Eu, Já. eu lembro que a última vez que eu andei a cavalo, o cavalo quase saiu correndo desembestado. E eu morro de medo de cavalo. Porque meu avô uma vez quase morreu a cavalo. Ele tava andando a cavalo, o cavalo assustou com uma cobra e caiu de costas em cima do meu avô. Meu avô só não morreu. Por que que meu avô não morreu? Porque meu avô caiu com a cabeça dentro de uma toca de coruja. Sabe aquelas corujinhas do mato? Ficou com a cabeça ali enquanto o cavalo tava no corpo dele. Aí meu avô quebrou costela, quebrou o braço, deslocou o ombro. Foi feio. Mas abençoada seja essa corujinha, cara. Se coruja tivesse alma, rezaria pela alma da coruja. Mas vamos continuando aqui. Providência não falha, né? Não, não falha, tá vendo? Só até coruja deu conta. Comprova aquele versículo bíblico. Se até os lírios têm roupas, para que se preocupar, não é? Vamos apenas fazer a vontade de Deus e acabou.
E Sócrates, ele fala o seguinte, olha, a lei fala, as leis aqui de Atenas falam, que tem que olhar primeiro se eu estou fazendo um ato culposamente, ou seja, sabendo que eu estou errado, ou se não, se eu errei por falta de cuidado, falta de preparo, falta de conhecimento de que eu estou errado. Caso seja essa segunda opção, ou seja, eu não sabia que eu estava errado, eu não devo ser punido, eu devo ser ensinado, é o que está na lei. Agora, Sócrates fala o seguinte: se eu sou culpado e sei que estou culpado, é uma incoerência, tanto de minha parte, que sei que não sou culpado, quanto da vossa, porque eu acabei de provar que eu não sou culpado. Agora, se suponhamos eu estou errado sem saber que estou errado, a culpa é de vocês. Eu passei mais da metade da minha vida ensinando. Vocês viviam dizendo que eu estava errado, mas não vinham me dizendo o quê? Se eu estava errado, vocês deviam chegar em mim e falar assim: olha, parceirinho, você está errado. Por A mais B mais C igual a X. Tinham que me mostrar no que eu estava errado, me ensinar a verdade. Vocês fizeram isso? Não. Então, Meleto deveria ser condenado também, junto comigo, se foi assim. Só que eles pensaram assim: eu vou morrer, mas você vem comigo. A culpa foi tua, você vem comigo. Vamos fugir só um pouquinho da história. Até onde as pessoas merecem segunda chances? Ou seja, até onde a pessoa sabe que ela está errada e ela não sabe que está errada. Eu saí dali porque no slide estava a resposta, então quero que vocês pensem um pouquinho. Qual é o que me mostra se a pessoa está certa, se ela está errada, e o que comprova se a pessoa literalmente sabe que está certa ou sabe que está errada? Pode falar, João. É a consciência dela e a lei natural impressa na consciência? Isso. O que é a lei natural? A lei natural é a nossa própria consciência, como o João falou. Por exemplo, aquela criança que eu dei o exemplo, ela vai roubar. Mas ela sabe que eu roubar é errado. Se ela não soubesse que roubar é errado, então ela não teria que fazer isso escondido, não teria que fazer isso com medo, receio de ser preso, ela não teria que fazer isso com uma arma. Concordam comigo? Se ela sabe que é errado, não há motivo dela querer fazer aquilo em segredo. Exemplo: sexualidade antes do casamento. Ah, mas ele não é católico, vive numa família liberal, né? Meu filho, se ele não soubesse que isso era errado, faria no meio da rua. Agora ele sabe que é errado, por isso que ele faz trancado no quarto dele escondido. Ou seja, as pessoas, elas sabem até onde aquilo é certo ou aquilo não é certo. Elas sabem. E nós estamos chegando num ponto tal que elas não estão conseguindo saber mais. A consciência, ela está ficando tão obnubilada, ela está ficando tão velada, tão escondida, que as pessoas atualmente elas não sabem mais se aquilo é certo ou não. Você pergunta para a pessoa, não, pensa um pouquinho aí, reflete contigo. É errado? Você vai chegar na mesma resposta de antes. Eu não sei. É errado votar em quem é de esquerda? É, não é, não sei. Não, é óbvio. Primeiro, se uma pessoa já tem um histórico duvidoso, eu não vou nem votar nessa pessoa. Antes de saber a verdade, lógico. Imaginem, por exemplo, o candidato A tem uns boatos ali de que ele, na juventude, ele era assaltante. Até eu saber se o boato é verdade ou não, pelo risco, eu não vou votar nele. Agora,
Tá comprovado que ele roubou. Ele fala isso. Ele assume isso em rede nacional. Você vê o quanto que a economia cai, ela piora toda vez que o abençoado entra no governo. Você vê que a criminalidade aumenta, os roubos aumentam, o assassinato aumenta, o crime aumenta, tudo que é de ruim aumenta. E você vai me dizer ainda que não sabe se é errado votar nesse cara? Das duas, uma. Ou você tá possuído por um demônio que não quer deixar você enxergar, ou, meu filho, você não quer enxergar. Não é possível. Qual que é a cor desse armário aqui atrás de mim? Ah, é verde. Não, meu filho, das duas, uma. Ou você é burro ou você não sabe enxergar direito. Você tem daltonismo, não sei. Se a pessoa enxerga esse armário verde, das duas, uma. Ou ela é burra e acha na cabeça dela que se ela crê que o armário é verde, então o armário vai ser verde. Ou ela tem daltonismo. Eu tenho um cachorro, mas eu acho que é um gato. Então eu vou começar a tratar meu cachorro como um gato. Eu vou dar uma bolinha para ele brincar. Eu vou ficar bravo quando ele não fazer xixi e cocô na casinha de areia. Eu vou comprar ração de gato. Vou pedir para tosarem como um gato. Das duas, uma. Ou sou um burro e não sei o que é um cachorro e não sei o que é um gato. Ou, para mim, eu não quero enxergar a verdade de que aquilo é um cachorro, não é um gato. Estão conseguindo entender? Ou seja, até que ponto a pessoa sabe se é verdade ou não? Até a consciência dela. Acabou. Você tem que analisar de acordo com a consciência da pessoa. Apenas isso. Tem um pequeno parênteses, tá bom? Que nós fazemos aqui. Um parênteses porque não tem muito o que se comentar sobre. É um ganchinho rápido. Parte das acusações que Sócrates recebe são pelo fato que ele estuda. Sócrates estuda. Ele contempla a realidade real. Vamos passar a chamar de realidade real, porque com esse movimento chamado relativismo, nem realidade é possível chamar mais. Temos que falar o quê? Realidade real. Porque existem realidades alternativas que as pessoas criam na cabeça delas. Então, realidade real. Ele estuda e contempla a realidade real. Nisso, nós chegamos à conclusão que o homem se espanta com as maravilhas, as verdades, as belezas naturais, que nem eu estava falando lá no início. E nós podemos reagir isso de duas formas, como Sócrates, ou seja, compreendendo o que pode compreender e o que ele não deve compreender, como os mistérios relativos a Deus, ele deixa passar, ele não deve compreender aquilo. Ou rejeitando essas verdades, tentando eliminar todo vestígio. Exemplo, na União Soviética, tinham duas maneiras das pessoas serem capturadas. As pessoas elas eram capturadas de duas formas, de dia ou de noite. Ah, não me diga, vai capturar em um tempo alternativo. Não, pera, você já vai entender. Você precisava capturar de acordo com a classe social, ou seja, político, famoso, rico ou normal. Se fosse uma pessoa normal, aquele desaparecimento tinha que parecer normal, tá bom? Tinha que ser algo que levasse um certo tempo para passar. Se fosse uma pessoa normal, o que aconteceria? Pai, mãe, eu tô indo no mercado, vou comprar isso, isso, isso. Depois eu vou na casa do tio, beleza? Só foi pro mercado e nunca mais volta. E o pai e a mãe estão lá esperando, 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 esperando. Fulano não vai. Quando vai ver, vão no mercado, viu? Meu filho passou aqui? Não, não passou não. Vai na casa do tio, viu?
Seu sobrinho passou aqui? Não, não passou não. Ou seja, você apagou qualquer vestígio. A pessoa sumiu. Você não tem um único vestígio para encontrar. Ah, então os presos políticos, o pessoal mais famoso era à noite? Era. Como assim? O cara tá lá dormindo tranquilo na casa dele. Eu fico pensando, por mim eu infartaria nessa hora. Porque imagina, você tá dormindo na tua cama, tranquilo, nem tanto, né? Porque você sabe que você pode ser preso a qualquer segundo por qualquer coisa. Mas tá dormindo. Você acorda com uma mão chacoalhando teu ombro e vê meia dúzia de guardas armados em volta da tua cama. Eu infartaria. Não é uma experiência muito saudável de ser feita. Igual os hobbits com os espectros lá no Senhor dos Anéis. Isso, meu Deus do céu. Então, você acorda ali no meio da madrugada com um cara puxando teu ombro, chacoalhando, e ele só faz assim pra você e mostra as armas. Ou seja, se você abrir o pio, você morre. Na, na rua tem um comboio militar. Eles te dão um tempo para você trocar de roupa, guardar o pijama, deixar a casa limpa, ou seja, não pode deixar vestígio para trás. Então, ele arruma a cama, lava a louça, deixa tudo ok, como se a casa estivesse normal. E desce a escada devagar, para a madeira não ficar rangendo. Ele entra naquele comboio e nunca mais se ouviu falar de fulano. No dia seguinte, as pessoas vão procurá-lo, ou então ele falta no emprego. Ah, ele me disse que estava doente, às vezes é isso. Amanhã ele vai vir. Segundo dia, nossa, ele não veio ainda? Ah, às vezes tá doente demais. Chega no terceiro dia, ô filho, eu tô achando melhor ir na casa do fulano. É o terceiro dia que ele não vem e não dá sinal de vida. Você chega na casa dele, você não encontra, você já até entende. As pessoas já entendiam. Ah, foi levado. E se não tem o que fazer? Se você reclama ser levado junto, ou seja, as pessoas fazem a mesma coisa com a verdade. Isso aqui que eu tô falando, de tudo que aconteceu na União Soviética, as pessoas estão tentando fazer isso ser esquecido. Se eu sair falando que a União Soviética matou 120 milhões, não, de 80 a 100 milhões de pessoas, as pessoas vão achar que eu tô falando bobagem. Por quê? Porque isso já está sendo varrido da história. Você já tem poucos lugares que falam isso. Tá me entendendo? E isso vem de uma frase, eu não lembro agora do autor. Eu acho. É Heródoto. Isso, Heródoto. Heródoto fala o seguinte: se você entende o passado, você controla o presente. Se você controla o presente, você prevê o futuro. Ou seja, esse pessoal aí, eles entendem a história muito bem. E aí é que voltamos no ponto da hipocrisia. Eles sabem de tudo que foi feito de errado e mesmo assim tentam apagar. Eles entendem o passado, controlam o presente, olha só que maravilha. E nós já temos previsões do que vai acontecer no futuro. Ué. Já dá para entender um pouquinho o que vai acontecer daqui a alguns anos. Nossa. É. Só o cara se merece essa. Eu já fiz isso com o Bilbo da última vez. Com Talvez o João. Gandalf também. Oi? Com Gandalf também, a arma dos É elfos lá. verdade, fiz com o Gandalf. Depois eu mando de novo do Gandalf no grupo. Não, aquilo ficou bom, hein? Ah, do Os Gandalf. elfos soviéticos. Esse do Zé, eu vou mostrar hoje no final da aula. Não me deixem esquecer, tá bom? Anotem aí no caderno, não sei se vocês têm um caderno aí, mas não me deixem esquecer de eu mostrar esse meme do Gandalf, tá bom? Beleza, vamos voltar aqui pro Sócrates.
Sócrates foi acusado de não crer nos deuses. Beleza. Vamos voltar no tempo um pouco. Antes de Sócrates, veio um carinha chamado Parmênides. E Parmênides, ele estudou muito a relação entre a existência e o ser. Nada e o não ser. Estudou, a vida dele foi dedicada a isso. Se você pesquisar na internet frases de Parmênides, você vai encontrar um monte de frases como essa que está entre os parênteses. Se algo existe, é possível pensar nele. Ah, então elefante rosa existe. Meu filho, se eu fizer um elefante de metal e pintar de rosa, ele já existe. Lembra que eu falei das realidades alternativas criadas na mente das pessoas? Numa realidade alternativa, numa pessoa com distúrbios mentais, existe elefante rosa. Por distúrbios mentais, vocês entendam pensamentos marxistas. Ah, então existe como o comunismo dá certo? Isso existe, já que eu consigo pensar, existe numa realidade alternativa, isso existe. Só na tua cabeça. Pode falar, João. Não, só queria citar aquela frase maravilhosa do Descartes. Penso, logo existo. Exatamente. O que é esse penso, logo existo? Descartes, ele é racionalista. Então, é o seguinte, eu penso, então eu existo. Eu existo de acordo com o que eu penso. Qual que é o problema disso tudo? Se eu penso que eu sou careca, então eu passo a ser careca. Imita essa cara de novo, tá? Que eu gostei. Sou careca agora. Não. Eu penso que eu sou rico, então eu passo a ser rico. Pode bilim pim pim na minha conta bancária. Pum. Se o nada não existe, nós não podemos pensar nele. É só colocar essa frase no negativo. Se alguma coisa existe, dá para pensar nele. Se alguma coisa não existe, não dá para pensar nele. Ou seja, esse argumento é bom para vocês que vai debater um dia com um ateu. Por quê? Se o Sócrates ele ensina alguma coisa, se a doutrina dele é referente aos deuses, então Sócrates tem certeza de que eles existem. Sócrates fala assim: como é que eu vou falar do filho de um burro se eu não acredito na existência do burro? Não tem como. Como é que eu vou acreditar que existem filhotes de leões se para mim leões não existem? Não tem como. Como é que eu vou falar do filho de Deus se eu não acredito em Deus? Qual que é o argumento aqui? Sócrates fala dos deuses. Então, para Sócrates, eles existem. E para ele falar com convicção, ele tem que acreditar neles, certo? Vamos trazer isso para o nosso tempo, para a atualidade. Tem como um ateu ficar falando de teologia? Não. Por quê? Porque ele não acredita. Não acreditar, porém, não significa que não existe, gente. Sócrates deixar de acreditar nos deuses não mudaria o fato que eles existem. Para mim, cachorros não existem. Pouco me importa para o que você acha. Os cachorros existem e eles fazem au au. Para mim, girafas não existem. Pouco me importo com isso. Elas existem. Para mim, comunismo dá certo. Pouco me importo com a sua falta de inteligência, meu filho. Não dá certo. Ou seja, qual que é o argumento que eu falei aqui para você utilizar? Ah, professor, o senhor é ateu? Sou. Então, para o senhor, Deus não existe. Não existe. Mas se o senhor fala de Deus, o senhor tem que ter convicção nele, certo? Não, para mim é convicto. Deus não existe. Beleza, mas o senhor não acredita nele. Então quer dizer que ele existe, ué. Qual que é a definição de ateu? É uma pessoa que não acredita em Deus, certo? Tem como eu acreditar ou não acreditar no nada?
Ué, se não existe, não dá pra pensar nele. Se Deus não existe, não deveria nem estar na nossa cabeça o negócio chamado Deus. Concorda comigo? Ah, eu não acredito no Padre Robson. Mas quem é o Padre Robson? Não sei, não existe. Não tem como. Pode falar, João. Mas aí eles vêm com aquele discurso de que, não, mas Deus existe, mas é uma Ah, criação do ele ser é humano, Isaac. uma criação da imaginação do ser humano, igual o cavalo cor-de-rosa que a gente estava falando quase agora. Então, aí vamos chegar, avançar um pouquinho com esse ponto. Ah, Ô, não, Isaac, olha, é ele, Isaac. sim, é o Sartre. O carinha de Sabia que Sartre. ele não gostava de tomar banho? Tinha que ser francês, né, mon ami? Francês, não gosta de tomar banho. Isso é mentira. Mas assim, Estereótipo. Diga. uma dúvida ali do livro, que eu não entendi muito bem. Falando dessa parte aqui que não é possível existir um atributo de alguma coisa sem existir aquela própria coisa, fala dos daimons. O que seria esses daimons, né? Porque fala que sim, não é possível, que é a frase que eu sublinhei, né? O senhor, o senhor tá lendo por essa edição aqui ou por outra? Só para saber. Essa mesmo, que é. Essa mesmo. Então, ele fala aqui na nota de rodapé que Daimon seria uma divindade ou um deus. Ó, falei Uma aqui. espécie de semideusa, mas enfim. Referindo-se a um deus menor, sem nome, nunca a um deus pré-olímpico ou olímpico, ou mesmo a uma divindade não olímpica nomeada como Pan, Dionísio e tantas outras. Ou seja, é um deus aqui que não é, assim, o deus. Então, provavelmente, Sócrates aqui está falando de Deus, Deus, nosso, Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento para falar dele. Ele não conhecia. Mas ele falava sobre. Entendeu? Entendi. É o Deus desconhecido, né? Que São Paulo fala, né? Isso. Faz sentido. Voltando aqui, né? O João falou assim: ah, mas tem gente que fala que Deus é uma criação do homem. Meu filho, mesmo se fosse uma criação, essa criação dá de 10-0 em você, cara. Dá de 10-0 no teu universo aí. No teu universo que surgiu de uma explosão. E aí eu te pergunto, segundo a teoria do Big Bang, que tudo surgiu do nada numa explosão, você precisa de alguma coisa que faça a explosão acontecer, cara. Imagina aqui em cima da minha cabeça, de repente surge um fogo de artifício, bum, explode aqui em cima de mim. Cara, alguma coisa teve que fazer esse fogo de artifício. Vocês já viram por acaso foguinho surgindo do nada na frente de vocês? Não. Você Só se for um precisa. mágico ele fazendo. Mesmo o mágico, ele utiliza artefatos naturais. Ou sobrenaturais. Aí é demoníaco, cara. Ou não, é graça de Deus. O do nada o mágico era um santo. Depende, é um mágico santo ou um santo mágico? Os dois, né? Qual Os que é a dois. diferença entre mágico santo e santo mágico? É, porque inverte, né? Ó, o santo mágico, primeiramente, ele é um santo. Então, se ele é mágico, é por graça de Deus. Depois, mágico santo. Se ele é um mágico, não tem como ele ser santo, meu amigo. Ele é um mágico e depois converte, entende? É assim, ninguém nasce santo. Aí a gente vai. No nosso Sim, o caso é dele, isso. ele é um mágico e depois se torna santo. Sim, é isso. Mas ele tem que abandonar a magia. Deixa quieto. As pessoas, elas acham que tem como ser santo sem largar a vida passada. Então, deixa eu pensar aqui. Eu sou do MST, eu invado as fazendas para dar pros pobres. Entre aspas, né? Mas tudo bem. Pra mim, eu posso ser santo e continuar invadindo fazendas do mesmo jeito. Não, meu filho, você tem que mudar, tem que abandonar a vida passada, não tem como não. E o Sócrates, para fechar a aula hoje, na página 43, ele fala que a única coisa a que se deve ater, ou seja, que um homem se deve ater, é se suas ações são justas ou injustas, e se age como um homem bom
ou um homem mau? O que significa isso? Cuidem, zelem do reino de Deus primeiro e o restante vem depois. O que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar se o que eu faço é certo ou errado e se eu sou um homem bom ou um homem mau. É só isso. Eu tenho que me preocupar com a minha salvação da minha alma. O restante é acidente. O que seria o acidente? Vem por consequência. E isso, gente, Sócrates vem quantos anos mesmo? 400 a 500 anos antes de Jesus Cristo. E está totalmente de acordo com a doutrina católica. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, São Paulo fala assim: assim, cada um de nós prestará contas a Deus. É a mesma coisa que Sócrates falou. Porque se eu tenho que me preocupar, prestem atenção, se eu tenho que me preocupar se o que eu faço é certo ou errado, se eu sou um homem bom ou um homem mau, quer dizer que eu tenho que seguir algum script que alguém me forneceu e que esse mesmo alguém vai olhar depois se eu cumprir. Ah, lá na minha empresa, na empresa que eu trabalho, ele tem que estar limpo, o uniforme da empresa, tem que ser pontual. O que aconteceu? Você recebeu um script, as regras da empresa. Você vai ser julgado por alguém superior a você, de acordo com as suas ações ali dentro. Se Sócrates fala, olha, você tem que saber, o que você tem que se preocupar é se você faz as coisas certas e se você é um homem certo. O que isso significa? Você recebeu um script de alguém superior. Esse mesmo alguém, depois que você acabar, vai julgar se você fez certo ou não. E aí chegamos na frase de São João da Cruz. No fim, seremos julgados pelo amor. Como assim seremos julgados pelo amor? Dá para entender de duas formas: pelo amor encarnado, Jesus Cristo, ou pelo amor que nós pusemos nas nossas obras. Santa Teresinha, e aí Santa Teresinha gostava muito de São João da Cruz. O que Santa Teresinha ensina? Eu não tenho que fazer grandes coisas. Eu só preciso fazer as coisas com amor. Santa Teresinha fundou alguma coisa? Não. Ela foi missionária? Não. Santa Teresinha era uma freira. Só. Entre aspas, né? Só. Que cumpria suas obrigações com amor. Lavava sua louça, limpava, varria o chão, lavava roupa, rezava com amor. E só. Com isso nós encerramos, pessoal. E vamos agora para as dúvidas. Deixa eu ver que tem. Acharam bastante grande a aula. Pode falar, Jana. Você disse pra lembrar no final pra mostrar a figurinha do Gandalf. Sim, sim, eu já mostro. Só vou. Eu não vou deixar isso na gravação, não. Espera um pouquinho, não vou colocar isso na gravação, não. Deixa eu ver. Tipo o Holodomor. Tem pessoas de esquerda que negam ele. Exatamente. Como é que você vai negar um negócio se ainda tem sobreviventes falando isso? Você tem vídeos de pessoas falando isso. Tem escritos, relatos de milhares de pessoas falando isso. Não tem como. Mas eu acho que se algo existe, é possível pensar nele. É diferente de se é possível pensar em algo, ele existe. Exatamente. É o que Descartes fala. Penso, logo existo. Não, não, não. Não é assim, meu amigo. É o contrário. Eu existo, logo penso. Tem que ser o contrário nisso aí. Tem que existir primeiro para pensar depois. Não eu pensar primeiro e existir depois. Não tem como. Acho que foi o Vitor que falou. Deixa eu ver. Peraí. Tem que ler isso aqui, não é possível. É... Cadê? Oh, raiva. Se eu subir rápido, não vai, eu vou acabar passando. Meu Deus do céu. Perdi. Poxa vida. Aqui. Se eu pensar que existe um cachorro azul que voa e fabrica coxinha, ele existe? Não.
Porque você pensou primeiro para ele existir depois. Tem que ser o contrário. Ele tem que existir primeiro para você pensar depois. Outra coisa, o exemplo do elefante rosa que eu falei. A cor não é um acidente, ou seja, não é uma consequência. Se ele tá limpo, é uma cor. Se ele tá sujo, é outra. Se ele tá queimado, é outra. Se eu pegar uma tinta e pintar o elefante, já virou um elefante rosa, ué. A cor é um acidente. É uma consequência. A cor da minha pele é branca. Beleza, fica no sol um dia inteiro que não vai mais ser branca mais não. Deixa eu prosseguir. Repita de novo. Pode falar, João Vitor. Só que daí a gente pode ficar, mas como é que a gente vai saber se a coisa é verdade ou não, se ela existe ou não? De Santo Tomás vem e passa a régua. A verdade é a adequação da inteligência com a realidade. Aí, se não adequar, não é verdade. Né? Exatamente. E o ponto aqui do elefante rosa ainda. Ah, é um elefante rosa. Nesse caso, você está querendo dizer que rosa é a cor dele por essência ou por acidente? Ou por consequência? Não estou falando para vocês chegarem no pai de vocês, por exemplo, e falar assim, pai, qual é a cor do carro que o senhor comprou em consequência? Não, vocês têm que entender, estão entendendo? Ah, o elefante é cinza. Na nossa cabeça é muito claro que é a cor natural do elefante. Ah, aquela pessoa ali é vermelha. Opa, pera aí, é uma consequência de alguma coisa, é certeza que se queimou. Não existem pessoas vermelhas. Entenderam? É esse ponto aqui. Eu não tenho que perguntar para a pessoa, ah, mas a cor é em essência ou em consequência? É acidente ou é natureza? Não, 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 não. Isso é algo nosso, que nós temos que entender, como o João falou, uma comunicação entre a realidade e a nossa cabeça, intelecto. Tem coisas que não existem que eles inventam e acreditam que existem, mas acreditam que não existem, tipo os ETs. Exatamente. Eu pensar numa coisa, inventar uma coisa, não é necessário que ela exista. Algo que para mim é triste, pelo menos. O universo do Senhor dos Anéis não existe, pessoal. Isso é triste para mim, mas não existe. Eu posso fazer o que eu quiser fazer, não vai existir. Foi algo criado, pensado, criado, mas não existe. É fictício. Mas que seria bom ter uma conversa com o Gandalf no Dragão Verde, seria bom, hein, João? Nossa, cara, o Aragorn também. Nossa, esse. Uma coisa que eu Vou acho que eu começar o tô. Frodo pelo dedinho assim. Promessa de dedinho com o Frodo. Ele é liberado para não cumprir. Pois é. Ai, deixa eu ver. Eu acho que as perguntas acabaram, né? É, acabaram. Isaac, eu ouvi você falando, se você fica perante o sol, você não é mais branco. Eu vi Hum, isso. meu filho, preste atenção. Eu falei branco por essência. Eu sei, é porque eu nasci branco por essência, sabe? Só que aí eu vim pra cá, sabe, pro Nordeste, aí eu fiquei perante o sol. Aí eu não virei preto. Eu não virei preto. Eu A só minha me mãe, morenizei. a minha mãe, quando ela era pequena, ela achava que as pessoas tinham pele escura porque bebiam muito café, acredita? Eu também, eu também. Eu Meus também. irmãozinhos também acham isso. A minha mãe, quando ela era pequena, ela chegou uma vez num senhor, tipo, ela era pequenininha, 4, 5 anos, fez assim, eu bebo muito café, né? Nossa, Bom, bastante. Eu tomei muito café com leite. eu vou. Nossa, aí ficou meio a meio. Eu vou encerrar aqui a gravação, aí nós podemos conversar e eu mostro já